Boa noite a todos, eu sou a Lourdes Vigato e hoje nós vamos ter uma palestra com o professor e mestre Sidney Moreno Pinheiro. Ele é mestre em Linguística, licenciado em Letras Português, Inglês e Espanhol, bacharel em Comunicação Social e atualmente ele é professor de Língua Inglesa da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, do Piauí. Tem experiência na área de educação, com ênfase em alfabetização e letramento, ensino de sociologia do ensino médio, ensino de matemática do ensino médio. O mestrado dele foi na Universidade Estadual do Piauí, e sua tese foi a remediação das práticas de escrita no contexto urbano, uma abordagem sociodiscursiva, em 2019. Então, eu deixo a palavra com o professor Sidney, e mestre, que traz assim, muitas novidades para nós. Uma boa palestra a todos e muito obrigada. Bem, pessoal, uma boa noite a todos. Eu só estou um pouquinho com receio aqui, porque eu vi novamente uma outra queda de energia aqui. Vou procurar ser, como a palestra, como a apresentação pede, ser breve e sucinto com um tema que foi bastante abrangente para abordar hoje. Deixa eu ver aqui como é que está aqui o meu partilhamento. Pronto. Confirma, professora, se consegue visualizar a tela? Sim. Consegue já visualizar a tela toda, né? Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre o Plano Nacional da Educação e o IDEB, da educação infantil ao ensino médio com formação docente e o custeio da educação básica, né? A priori, foi colocado aqui o ISS e o FNDE com o Fundeb para ser abordado nessa apresentação. Mas, por ser aqui tem muito assunto para ser falado, então eu vou tentar, como a própria apresentação define, uma breve síntese crítica sobre esses aspectos. Então, eu vou começar inicialmente falando sobre o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, deixa eu ver aqui, um pouco dos objetivos, para ser mais breve do que eu vou falar aqui. Então, uma breve reflexão acerca do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, sobre o histórico dele, as metas que o Plano Nacional vai abordar, as metas, né? Esse fenômeno, Todos pela Educação, se é um programa, se é um projeto, a sua temporalidade e as metas que a gente vai falar sobre, né? Como é que se dá o custeio da educação, né? A composição para o Fundeb, a ampliação e a manutenção desses recursos e o custo-qualidade, o custo aluno-qualidade inicial, né? Também conhecido como custo aluno-qualidade, né? Mas logo em seguida recebe esse que está maiúsculo aqui, na verdade é um I minúsculo, aqui, certo? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Então, eu gostaria de partilhar um pouco da tela, inicialmente, no site do Todos pela Educação, né? Falar um pouco desse site, desse programa, que, na verdade, é um OCIP, né? Uma organização da sociedade civil, né? Quem somos nós? Um pouco da história dele. Foi fundado, né, em 6 de setembro de 2006, no Museu do Ipiranga, em São Paulo, um dia antes de comemorarmos a independência do Brasil, e foi lá que fincamos nosso compromisso de todos pela educação. Afinal, um país só é verdadeiramente independente com a educação de qualidade para todos. Nossa missão é contribuir para melhorar a educação básica no Brasil. Aí você vê aqui no site, né, destaques para firmes em nosso propósito de impulsionar a qualidade da educação básica, amparado nas evidências, o programa ou a organização, né, Todos pela Educação, tem entre seus grandes marcos 5 metas.
proposta já na fundação da organização, e a iniciativa Educação Já, lançada em 2018. E aí nós temos aqui as 5 metas de olho que essa organização ela está atenta. Das 5 metas que tem como pilar inicial toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola. Vocês devem ter percebido que na evolução dos planos nacionais da educação sempre havia uma redução da idade, da obrigatoriedade da matrícula da criança na educação básica, né? E o compromisso do Estado com a educação. E aí você vê que o Todos pela Educação, ele reduziu o tempo de obrigatoriedade dessa criança na educação. E começa a partir dos 4 anos e vai até os 17 anos. A segunda meta, que é toda criança plenamente alfabetizada de 1 a 8 anos, né? A terceira meta, todo aluno com um aprendizado adequado ao seu ano. A quarta meta, todo jovem com o ensino médio concluído até os 19 anos. E o investimento em educação ampliado e bem gerido. E aí gira em torno dessa... Opa, pois não? Sidney, a sua tela está verde. Não aparece, né? Então, vou tentar partilhar novamente. Não está aparecendo. É assim mesmo? Você vai colocar algum vídeo, alguma coisa? Não consegue me ouvir? Agora sim. Agora sim. É que não tinha entrado. Sempre que você vai entrar, você tem que clicar para entrar, senão a tela fica verde. Do que eu estava falando agora há pouco, era justamente das metas do histórico desse programa. Eu acho importante, antes de falarmos de Plano Nacional da Educação, 2014-2024, que é esse que está vigindo agora, falar um pouco do Todos pela Educação, que é essa organização. E aí você vai encontrar esse site que vai nutrir você com todas as informações necessárias da educação até o que está sendo praticado em educação no Brasil. Né? Então, você tem aqui, inicialmente, Todos pela Educação começa com a história, o histórico, firmes em nosso propósito, começa com as 5 metas, e ele iniciou lá em São Paulo, como diz aqui, em 6 de setembro de 2006, no Museu do Ipiranga, certo? Se vocês não viram aqui a tela, consegue ver agora? Professora, consegue ver? Sim, Sidney. Não sei se vocês estão conseguindo. Consegue, né? Ótimo. Então, novamente voltando aqui, o slide da tela, tem os destaques aqui, as 5 metas, e dentro dessas 5 metas tem uma iniciativa chamada Educação Já. Foi criada agora, já no início, foi lançado em 2018, mas a gente está vendo agora com o novo Fundeb forte participação dessa iniciativa, hashtag Educação Já. Em seguida, nós vamos ver agora as 5 metas e o que elas preconizam, né? Eu não sei se vocês viram essa tabela, né? As 5 metas aqui estão a primeira, toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola. A segunda, toda criança plenamente alfabetizada, né? Até os 8 anos. Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano, né? A questão da discrepância idade segue, né? Isso preconizado já na meta 3. Na meta 4, todo jovem com ensino médio concluído até os 19 anos. Novamente, a questão da preconização da discrepância idade série. Investimento em educação ampliado e bem gerido. Né? Isso tudo faz parte do plano de metas da organização Todos pela Educação. A Educação Já, que é a iniciativa. E aí você vê aqui as prioritárias. A primeira, governança e gestão. A questão do gerenciamento dos fundos, dos recursos que são provenientes dos impostos e que vão gerar
que vão alimentar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, deve haver transparência, governança e gestão desses recursos. O segundo é a questão do financiamento para as diversas áreas da educação, ou seja, o livro didático, a formação de professores, a qualificação do professor e a questão também da questão do salário, né, do professor. Tudo isso está dentro do plano de financiamento da temática 2. Na temática 3, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que foi discutido ao longo desses 10 anos, desde 2010 até 2020, com a culminância das secretarias estaduais de educação, criar o seu próprio plano, a sua própria Base Nacional Comum Curricular. Né? A temática 4, a questão do professor, né? A formação docente. Né? Vocês veem que está sempre custeio, a questão da transparência desse custeio, o currículo, o professor, o material didático e o aluno. Agora vem a próxima temática, primeira infância. Né? A questão também da temática prioritária desse educação já, a alfabetização, né? E aí passa por todas as modalidades de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. Aí a gente chega, obviamente, à meta, uma das temáticas, a questão do ensino médio. Né? E aí fechamos o ciclo das 7 temáticas prioritárias para a educação já. Iniciativa que iniciou em 2018, lançada em 2018 e começa com o apoio do Todos pela Educação, agora com a questão do novo Fundeb. Uma outra questão é a questão da definição da organização da sociedade civil de interesse público. Eu não sei se vocês estão vendo ainda essa tela. Vocês conseguem ver essa tela? Sim. Eu achei bastante interessante definir o que é uma organização da sociedade civil de interesse público, que, na verdade, o Todos é uma OCIP. A OCIP é um título fornecido pelo Ministério da Justiça. Vocês vão entender por que eu estou trazendo essa tela para definir da questão dessa definição desse termo da OCIP, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis dos órgãos públicos, federal, estadual e municipal, e permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de renda dessas OCIPs. As OCIPs, elas são ONGs, elas são criadas por iniciativa privada que obtém um certificado emitido pelo Poder Público Federal ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles derivados de normas de transparências administrativas. Em contrapartida, essas OCIPs, elas podem celebrar o poder público os chamados termos de parceria, que é o que a gente vai ver logo em seguida, que são uma alternativa interessante aos convênios para ter maior agilidade e razoabilidade. Deixa eu só afastar aqui essa telinha aqui, porque ela é um pouco ruim. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui o Plano Nacional da Educação. Lembrando que nós estamos na vigência do Plano Nacional de Educação, houve um atraso na sua promulgação, em 2010. Na verdade, houve 4 anos de atraso dele. Vocês vão ver esse atraso no próprio Observatório do Plano Nacional de Educação, o site. Caso vocês não estejam vendo agora, eu vou colocar depois o link dele no chat, ou vocês podem fazer anotações aí desse site. Esse site ele é bastante interessante porque ele tem bastante informações com relação ao cumprimento de todas as 20 metas do Plano Nacional da Educação. Segundo o observatório ele serve também como uma espécie de bússola para tudo o que está acontecendo com a educação nacional no Brasil. Segundo o Plano Nacional de Educação, e ele está sempre sendo atualizado, esse site, o Plano Nacional da Educação é uma lei em vigência desde 25, no caso, essa vigência, vai até iniciou em 25 de junho de 2014, e estabelece diretrizes, metas e estratégias para os próximos 10 anos da educação brasileira.
desde a Constituição de 88, o país tem a obrigação de planejar o futuro de seu ensino com o objetivo de oferecer uma educação com mais qualidade para toda a população brasileira. Os municípios e estados, o Distrito Federal, devem aprovar planos que compreendam suas realidades, mas que sejam orientados ao Plano Nacional de Educação. Segundo vocês estão vendo aqui o gráfico, vocês conseguem visualizar esse gráfico, nós estamos aqui de 100% das metas, 59,8% atingidas. Nós temos 40,2% dessa meta ainda a ser atingida. Quer dizer, nós estamos um pouco a mais da metade do Plano Nacional de Educação. Lembrando, estamos em 2020, o Plano Nacional de Educação entrou em vigor em 2014. Então, nós temos aí, digamos, 6 anos de Plano Nacional de Educação. Então, faltam 4 anos aí para o Plano Nacional de Educação findar. Eu lembro no Plano Nacional de Educação anterior, que o plano anterior, ele não cumpriu tantas e tantas metas. Muitas coisas não foram cumpridas nesse plano. E esse plano, o de 2014, embora chegou atrasado, ele prometeu cumprir todos esses planos, as 20 metas que estavam sendo estabelecidas naquela anterior, já para essa próxima versão. Aí nós temos 9 dias, né? Nós temos aqui 2014, aonde nós estamos agora, e aí o que faltam? Aqui embaixo nós temos as metas e as submetas a serem atingidas. Se você clicar em um gráfico aqui, você vai ver o que cada uma delas vai definir, o que está sendo atingido, né? E aqui o que vai ser atingido. Nós temos 78 meses de vigência desse plano, portanto, 2.297 dias em vigência, 1.543 dias para o cumprimento dessas metas, num total de 3.841 dias. Né? Nós temos nesse site também uma legislação toda que versa sobre o Plano Nacional de Educação, sobre o Fundeb e sobre tudo aquilo que essas metas vão... do que essa legislação fala sobre essas metas, o que cada uma dessas metas estão atinentes, no que elas estão preocupadas em desenvolver. E no tocante ao que as lives especificamente da professora Lourdes fala, é preocupação com a educação básica. Os profissionais que estão assistindo essa live, em geral, são profissionais que estão na área da educação infantil, na educação básica, sobretudo nessas duas áreas, atuando, seja na gestão ou seja diretamente lidando com esse público, na sala de aula. E aí você vê a educação infantil aqui, ó, como meta. Né? Ainda o que falta ser atingido. Olha, a primeira meta que diz porcentagem de crianças de 4 a 5 anos na educação infantil matriculadas. Né? E aqui você vê uma régua dizendo porcentagem de crianças de 0 a 3 anos na educação infantil. O que mais me preocupou foram as outras metas. Por exemplo, essas metas que estão no escuro. Escolaridade média da população de 18 a 29 anos. Do porquê, da razão pela qual essas metas ainda não foram atingidas. Aqui fala sobre metas sobre... deixa eu ver aqui, se consegue salientar. Escolaridade média da população de 18 a 29 anos, mulheres. Escolaridade média da população no Nordeste de 18 a 29 anos. Aqui tem uma tímida que fala sobre a questão da porcentagem de matrículas da educação de jovens e adultos no ensino fundamental integradas à educação profissional. Mas, deixa eu ver aqui uma meta. A questão da porcentagem do sistema de ensino com plano de carreira definido. É uma coisa que o próximo Plano Nacional de Educação vai dedicar exclusiva atenção. É a questão da formação docente, né? Já que o Fundeb ele custeia a parte do salário, se não a integralidade do salário do professor na educação básica pública, é também o Fundeb que também vai custear também a questão da formação
a questão da formação do professor também né, no exercício. Porcentagem de entes da federação com leis específicas para a efetivação da gestão democrática. E 20, a meta de número 20, que até o momento não foi atingido, que é porcentagem de investimento público direto em educação em relação ao produto interno bruto. Né? Segundo dados aqui do IBGE e do PNAD, de 2001 a 2015, e do IBGE o PNAD-C, de 2016 a 2018, elaborado justamente pelo site Todos pela Educação. Lembrando, o Observatório do Plano Nacional da Educação é uma coisa, um site, e o site Todos pela Educação, uma organização da sociedade civil, né, totalmente diferente, mas eles se coadunam, eles se alimentam com essas informações, né, e eles servem como baliza também para o INEP, para o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Aí você tem aqui a linha do tempo, contando um pouco da história, desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação, desde março de 32. Né? Vocês vão ver tudo que eu acabei de falar agora há pouco sobre a primeira vez que o PNE aparece em um texto de lei, em 34. Primeiro Plano Nacional de Educação, em 1962, em janeiro. Você vai ver aqui uma linha do tempo contando toda a história, e aí, inclusive, esse site ele vai falar sobre essa deficiência do penúltimo plano para esse último plano, a transição tardia entre um plano e outro. Né? Deixa eu sair aqui desse site. O Observatório do Plano, aqui novamente. Um pouco da história do Plano Nacional de Educação. A plataforma funciona como instrumento de controle social para que qualquer cidadão brasileiro possa acompanhar o cumprimento dessas metas estabelecidas. Novamente, a questão de lá da transparência, que foi apregoada por uma das 5 metas do Todos pela Educação. A questão da transparência desses dados eles estão disponíveis para todos. Né? O Observatório do Plano Nacional da Educação foi construído para que você possa encontrar indicadores de monitoramento das 20 metas e 254 estratégias do plano, além de análises, um extenso acervo de estudos, vídeos e informações sobre políticas públicas educacionais, sobre o Plano Nacional de Educação. Aí, novamente, aqui, ele mostra aqui, né, de 2014 a 2024, essa linha do tempo. Tem uma outra coisa aqui que eu acho bastante pertinente mostrar para vocês. É a questão, deixa eu ver aqui. Pronto. É um pouco da história desse Plano Nacional do Todos pela Educação. Nós todos somos o Todos pela Educação. Uma organização que atua na defesa do direito dos alunos, da escola pública de qualidade e na valorização dos professores. Uma instituição independente, que não foge à luta, que não tem medo de cara feia, que acredita na educação acima de tudo. Um movimento plural que valoriza o diálogo, que respeita opiniões divergentes e que contribui para construir consensos. Uma organização decisiva, atuante, que trabalha com evidências e se põe para fazer a educação avançar. Assim é o Todos, independente, plural e decisivo. Somos todos pela educação. Bem, pessoal, saindo dessa apresentação do Todos pela Educação, né, um vídeo de exibição do que o site tem alguns vídeos, como ele próprio define, né, a educação que defendemos, enfim. Há um acervo bastante extenso sobre todos os aspectos da educação, o que ele está monitorando e o que há de mais atualizado sobre a educação no Brasil. É um site bastante consultado e ele é bastante interessante você ter como fonte de referência esses sites, porque basicamente a educação, sobretudo de legislação sobre
questões de dados estatísticos, esses sites eles são utilizados como fonte de referência para que vocês possam, enfim, utilizar como base para futuramente, digamos assim, até mesmo em alguns concursos, né? Há fontes fidedignas aqui dentro desses sites que você pode confiar. Informações bastante seguras sobre dados estatísticos em educação. Entrando aqui nesse site ainda, na campanha nacional pelo direito à educação, cerca de 85% dos dispositivos das metas do Plano Nacional de Educação não deve ser cumprida no prazo, aponta o balanço. Esse site aqui, ele pôs essa notícia, ela está, digamos assim, recente, 27,54. O balanço realizado pela Campanha Nacional de Educação pelo direito à educação indica estagnação em maioria dos dispositivos e até regressão em alguns deles. Vocês têm parado para pensar que sempre quando há uma transição entre governante federal e outro, há sempre digamos assim, uma jogatina de responsabilidade para o governo anterior, para que ele consiga gerenciar com segurança aquilo que ele vai gerenciar em termos de educação. Então, o que acontece? Culpabilizado em 18 anos de um governo federal anterior, de que a educação, basicamente, se ela se diluiu e se estagnou nessa própria gestão, porque segundo dados dessa nova gestão, ela pegou uma educação sucateada, né? Você vê aí em vários tabloides, em redes sociais, falando sobre a questão do desmonte da educação, né? Do que ela era e do que está sendo agora definido por essa nova gestão, como a educação está sendo conduzida. Né? Então, você vê aí que cerca de 85% do dispositivo de metas do Plano Nacional de Educação não devem ser cumpridos no prazo, aponta o balanço. Então, nós temos 20 metas que, muito provável, segundo esse site, na campanha nacional pelo direito da educação, 4 anos não vai ser o suficiente para atingir essas 20 metas do Plano Nacional de Educação. Né? Vocês têm um site aqui para acompanhar a matéria. Segundo, no ritmo que se tem avançado, cerca de 85% do plano de metas não serão cumpridos até 2024. Há 4 anos no fim da vigência da principal legislação da educação nacional, a estimativa é que dos 36 dispositivos do plano de metas da educação, com dados para mais de um ano, apenas 6 devem ser cumpridos em seus respectivos prazos. Aponta o balanço da campanha nacional pelo direito à educação. E aí você vê aqui que uma versão, eles vão dizer aqui no site alguns dos pontos em que o Plano Nacional de Educação, segundo esse Plano Nacional de Vigência agora, ele não vai ser atingido. Um deles houve retrocesso na meta 6, oferecer educação em tempo integral, em no mínimo 50% das escolas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos na educação básica. Né? Creio que para aqueles que estão nos assistindo agora, é impossível na rede estadual ou municipal de ensino manter e há um questionamento do plano da educação de tempo integral, uma definição do que é uma educação integral ou do que é uma educação integrada. Então, há uma discussão entre os centros de formação do seu estado, do seu município, da questão da definição desse termo, educação em tempo integral e uma educação integrada. O que vem a ser essa nomenclatura. E aí, nisso, acaba se perdendo o tempo na educação básica, nessa imprecisão de terminologia sobre o que é educação de tempo integral e o que é educação integrada. Né? A meta segundo o site, não será cumprida. Né? 50% das escolas de todo o Brasil, pelo menos 25%
dos alunos da educação básica. A meta 6 apresenta uma das situações mais graves em relação ao seu cumprimento, uma vez que seus dois dispositivos, os níveis caíram em relação a 2014, ao invés de subir. Se em 2014 haviam 42.665 escolas e 6,5 milhões de matrículas com jornada em tempo integral em 2019, os números haviam caído para 32.290 escolas e 5,1 milhões de matrículas, significando uma perda de cerca de 10 mil escolas e quase 1 milhão e meio de matrículas. Quer dizer, após a pandemia, no pós-pandemia, vai ser uma questão bastante complicada para que os gestores municipais cuidem desses dados estatísticos, né, que mantenham, porque com o índice, com certeza, de evasão escolar aumentou com a questão da oferta do ensino remoto para os alunos. A questão da qualidade da internet, tudo isso vai influenciar substancialmente nos dados estatísticos para um prospecto no próximo ano, de 2021. Os indicadores apontam também grande oscilação na oferta da educação em tempo integral após 2015, o que pode ser atribuído, pelo menos, em parte, a problemas de continuidade das políticas públicas voltadas a esse tipo de atendimento durante o período. Meta 9, não cumprida também, foi elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais, para 93,5 até 2015. E até o final da vigência desse plano, é erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Então, uma coisa que não vai ser cumprida nesse plano de meta, nesse Plano Nacional de Educação. Vai ser cumprido para o próximo plano. E aí ele faz uma reflexão sobre que a perspectiva é de não cumprimento também do objetivo estabelecido para 2024. Pior ainda é o quadro do analfabetismo funcional, que avançou quando deveria regredir. É necessário uma redução de mais de 15 pontos percentuais da taxa atual até 2024, fim do período da vigência do plano. Uma outra meta, que também não foi cumprida, foi a educação de jovens e adultos, que acredito que nas redes, se alguém aqui na nossa live faz parte de alguma rede estadual ou municipal do seu município, consegue visualizar a oferta de salas de aula para jovens e adultos nas suas respectivas redes de ensino, onde vocês atuam. Basicamente, elas pulverizaram, pelo menos no meu estado, aqui no Piauí, as escolas de EJA, elas praticamente sumiram, porque houve uma oferta do ENSEJA, né, do teste de ensino, do ensino médio, para a certificação desses jovens. Então, basicamente, para o Estado manter uma sala de aula aberta com ar-condicionado, ou ventilador, luzes e professor na sala de aula, isso custa muito para a educação. Então, basicamente, muito poucas escolas têm ofertado EJA para esse público. Então, a meta, muito provável, 25% das matrículas no ensino não serão cumpridas. O ritmo insuficiente não cumprido é elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos. Né? Temos aí o Estatuto do Jovem, da Juventude, que vai também defender essa meta para elevar a escolaridade média dessa população de 18 a 29 anos, que é justamente o público que o Estatuto da Juventude protege. Né? Segundo o site, essa meta ela está em ritmo insuficiente e ela, muito provável, não vai ser atingida. A outra meta, 15, que também não foi cumprida, é a questão de garantir regime de colaboração entre a União, Estado, Distrito Federal e os municípios no prazo de 1 ano da vigência desse plano, Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 61 da Lei 93, a LDB, né, a 9394/96, que assegura a todos os profissionais da educação, no caso, professores e professoras da educação básica, que eles possuam formação específica de nível superior, obtida em de licenciatura na área do conhecimento em que atuam. Olha, nessa área, nesse quesito, o que acontece? Eu não sei se nos estados de vocês, mas na relato de minha experiência,
o governo do estado fez parceria com o governo federal para continuar a oferta dos chamados POR, que é o Plano de Aperfeiçoamento de Formação de Professores na Sala de Aula. Aqui ainda, a partir de uma legislação de 2006, que torna obrigatório para o exercício do magistério que o professor tenha o título de licenciatura, né, a licenciatura básica para o exercício do magistério, foi ofertado em uma licenciatura e logo em seguida uma segunda licenciatura, porque há professores que atuam com sua formação, mas atuam em uma outra disciplina. Porém, ele não tem formação para isso. Então, o PAFO, ele cumpre essa meta. Porém, segundo todos os professores todos, não são qualquer ou alguns, todos da rede têm uma licenciatura básica para o exercício da licenciatura, ou seja, nível específico de nível superior, obtido em licenciatura na área do conhecimento em que atuam, né? Então, antes era na redação, eu lembro que na redação do Plano Nacional anterior, esse 2014, 2020 ciclo, havia uma promessa de que, garantido a licenciatura, eles teriam especialização. Aí depois ficou uma imprecisão. Como havia uma urgência de promulgar o plano, permaneceu ainda que todos os professores e professoras básica possuem formação específica de nível superior, mas que todos da rede deveriam obrigatoriamente ter uma especialização na área. Mas isso não deixou que as redes estaduais e federais de ensino ofertassem especialização gratuita para os profissionais da educação que declaradamente comprovassem exercício efetivo na educação básica. E ainda continuaram com os cursos de formação, os chamados mestrados profissionais para atuação. Mas aqui esse plano, segundo esse site, na vigência de 2014 e 2024, esse plano, infelizmente, todos os profissionais da educação básica não atingirão esse percentual. Em nenhuma das etapas da educação básica, o avanço no percentual de docências, formação adequada, tem sido rápido o suficiente para que se atinja até 2024 o nível estipulado no plano, para que se atinja até 2024 o nível estipulado pelo plano, né, que no caso são todos os profissionais. Na educação infantil seria necessário um aumento de 5,58 pontos percentuais ao ano. Mas desde o início do Plano Nacional de Educação, o crescimento anual tem sido pouco superior a 2 percentuais. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o aumento tem sido 1,9, aliás, quando o necessário seria 4,3. Nas etapas avançadas da educação, o cenário ainda menos animador, com um percentual de docências com formação adequada avançado, em média 0,7 pontos percentuais por ano, tanto nos anos finais, quanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, enquanto o cumprimento da meta dentro do prazo pressupõe um aumento de 5 no percentual dos anos finais e 4 no ensino médio. Em 2017, o Ministério da Educação lançou a Política Nacional, que é o PAFOM, a Política Nacional de Formação de Professores, estabelecendo um currículo dessa formação com base nacional de formação docente. Né? Aqui vai contar um pouco sobre. Tenho outras metas. Eu estou aqui há 10 minutos faltando para finalizar a minha apresentação. Eu deixo esse site como referência para que vocês possam seguir, acompanhar os dados que estão sendo veiculados nele. Até o momento eu tenho falado do Todos pela Educação. Esse site aqui, para mim, assim, sem igual. Eu sempre busco informações nesse site. O Observatório do Plano, tudo que eu quero saber, histórico, formação do Plano Nacional de Educação, enfim, todos os dados, o monitoramento dos dados estatísticos. Para qualquer pesquisa, eu sempre utilizo como referência o Plano Nacional de Educação, o Observatório do Plano, né? Aí eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Porque aqui a minha barra está me atrapalhando um pouquinho.
Lembrando, ainda falta falar, o Plano Estadual de Educação, todas as redes elas teriam que promulgar o seu plano de educação, desde o plano municipal ao estadual até o nacional. Esse é o Plano Estadual de Educação do meu estado. Ele foi promulgado em 17 de dezembro de 2015, certo? Em que diz aqui, ó, que são diretrizes do Plano Estadual de Educação em conformidade com o Plano Nacional de Educação. Se você pegar o Plano Nacional de Educação atual, 2014-2024, nós temos aqui, ó, no artigo 2º, os incisos até o inciso 10. 10 incisos que falam sobre o que está sendo defendido no Plano Nacional de Educação. Se você pegar a redação do Plano Nacional de Educação e pegar a redação do Plano Estadual de Educação, você vai ver que é a mesma coisa, ou seja, eles celebraram um acordo de cumprimento dessas metas, né, em um documento, né? Aqui o do Plano Nacional, o Plano Estadual do Estado de São Paulo, tá aqui. Ele entrou um ano depois do que o nosso. O Estado de São Paulo promulgou ele em 8 de julho de 2016. O Plano Estadual de Educação também, ele traz no seu artigo 2º as mesmas metas, se você pegar a relação. Porém, ele estipulou aqui, no nosso há 10 incisos, no de vocês, do Estado de São Paulo, há 9 incisos. Vai sempre haver alguma coisa, né, de diferente. Está aqui o Plano Estadual de Educação de vocês, do Estado de São Paulo. Ele ainda continua em vigor. Tá certo? Aqui, dá para vocês saberem aqui o plano do IDEB 2015 até 2021. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria, segundo a meta 7. Tá certo? Vocês vão ver, segundo fontes aqui do INEP. Aí nós temos aqui 10 perguntas que são bastante interessantes para vocês saberem sobre o Plano Nacional de Educação. Creio que também não vai dar tempo. O que é o Plano Nacional de Educação? Essa pergunta ela vai ser respondida lá no próprio site. O que é o Plano Nacional de Educação? Certo? Ele tem um ciclo de temporalidade de 10 em 10 anos. Certo? E foi com base no Plano Nacional de Educação que houve bastante evolução também na educação básica. Foi através do Plano Nacional de Educação que também houve a mudança também da nomenclatura, que era o antigo Fundef. Antes, o Estado ele só tinha a obrigação em fornecer, só tinha a obrigatoriedade com a formação de professoras normalistas e com a educação infantil, lá no Decreto Imperial de Dom Pedro II. E aí você vê aqui, atualmente, até onde nós evoluímos, colocando o Estado como responsável pela manutenção e desenvolvimento da educação no Brasil. Né? No segundo, você tem aqui quais são as metas. São 20 metas o Plano Nacional de Educação estipula, e ela versa sobre todos os níveis de ensino. Se antes não era somente a obrigatoriedade com o ensino fundamental, agora é com o ensino superior também o Plano Nacional de Educação. Tá certo? Porque a LDB, ela não somente versa somente sobre educação básica, mas também com o ensino superior. Tá certo? Então, quanto o Brasil investe em educação atualmente? Então, nós temos diversas fontes que sustentam o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Né? E o FNDE é fruto do Produto Interno Bruto, né? Ou seja, foi de 5,3 em 2012, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A meta do plano é que o país passe a investir o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto em educação. Isso deverá significar um montante de 50 bilhões investido anualmente em educação. Vai sair esse dinheiro para aumentar o investimento em educação para 10% do PIB? Segundo o site, a lei de destinação dos royalties era uma que iria financiar o custeio da educação, né?
O aluno qualidade inicial. No prazo de 2 anos, a partir da vigência, será implantado o custo aluno qualidade. Existe um custo para esse aluno na educação básica estar matriculado na educação. Então, os governos estaduais e municipais fazem a questão do censo educacional, né, todo o início do ano, para saber quanto será investido na educação daquele município, daquele estado, a partir do número de matrículas de alunos naquele ano. Quando ocorre essa discrepância, um maior número de alunos se matricula naquele ano, contando com um número de matrículas de alunos do ano passado. E aí causa esse problema, né, esse transtorno na questão do repasse de recursos para o financiamento da educação, daquele nível de ensino. Sexto, o dinheiro do PNE poderá ser investido na educação privada. O PNE prevê investimento na educação privada, uma vez que estabelece como estratégia para o aumento de matrícula do ensino superior a ampliação de programas como o Fundo de Financiamento, o FIES, e o programa Universidade para Todos. Para a expansão das matrículas de educação profissional, também há a previsão de aumentar a oferta do financiamento estudantil, que é oferecido em instituições privadas de ensino superior. O salário dos professores vai aumentar? Segundo a 7ª pergunta. Esse é um dos grandes desafios do Plano Nacional de Educação. Algumas das metas do plano envolvem diretamente o professor, a valorização do magistério e o investimento na formação e na carreira de docentes. A meta 17, por exemplo, estabelece o respeito às de magistério das redes públicas da educação básica, com o objetivo de equiparar seu rendimento médio ao dos profissionais com escolaridade equivalente. Portanto, o salário dos professores deve se aumentar. Isso deve acontecer até o final do 6º ano de vigência. Porém, eu tenho uma crítica com relação a fazer isso, porque estados da federação em que o piso nacional ele não é cumprido. Então, os sindicatos dos trabalhadores em educação, eles estão entrando sempre em embate todo ano, inclusive aqui no nosso estado, no estado do Piauí, nós iniciamos o ano letivo já com greve deflagrada. Porém, com a questão da pandemia, a greve ela perdeu força até que os profissionais ainda pudessem retornar à sala de aula e poder dar pelo menos 2 semanas de aula até ter sido decretado em cada estado a decretação de pandemia, de calamidade pública, né? A partir do decreto federal. O Plano Nacional vai aumentar? O Plano Nacional de Educação vai aumentar o número de vagas em creches? Sim. A meta trata da educação infantil e estabelece até o fim da vigência da lei que deve se ampliar a oferta de vagas em creches para atender pelo menos 50% de crianças de 0 a 3 anos. A meta também é que essa fase de ensino seja universalizada até 2016. Vocês viram lá no Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, lá no Observatório, que essa meta, ela no todo, não foi atingida. Mas ela, diferente do que estava antes dos planos anteriores, ela tem progredido bastante. Uma coisa que tem aumentado bastante é a oferta de matrículas nesse nível de ensino, né? Precisa ser aprimorado. Ou seja, em 2023, já matriculadas em creches. E 100% das que têm 4 ou 5 anos de idade devem frequentar a escola. O Plano Nacional vai aumentar o número de vagas no ensino superior? Sim. Né? Como eu já disse para vocês, o Plano Nacional ele também vigia não somente a educação básica, mas toda a educação nacional no Brasil. A meta 12 do plano é elevar a taxa bruta da educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Quem vai fiscalizar o cumprimento desse plano? O próprio Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação e alguns órgãos setoriais aqui, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados,
o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Eu queria somente mostrar a vocês o Estatuto do Todos pela Educação, em que ele estipula as metas. Esse documento é bastante importante, porque é a partir dele que o Todos pela Educação há um efeito, digamos, dominó. Tudo começa, tudo emana do Estatuto do Estatuto do Todos pela Educação, né? O Plano Nacional de Educação, ele é fruto dessas metas. Olha só, o TPE tem como objetivo, no parágrafo 2º desse estatuto, articular esforços até 2022. Todas as crianças e jovens estão em 2020. Até 2022, tenham todas as condições de acesso, permanência e sucesso escolar. Sucesso escolar, recebendo educação de qualidade. Esse grande objetivo foi traduzido nas 5 metas. E todas essas metas foram diluídas nos 20 planos, nas 20 metas do Plano Nacional de Educação. Tá certo? É importante vocês verem também esse documento. Tá certo? Aqui nós temos uma definição do Fundo Nacional, do UFNDE. O UFNDE, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que possui como objetivo a execução de políticas educacionais desse Ministério. O grande objetivo do UFNDE é transferir recursos financeiros e prestar assistência técnica aos estados, municípios e Distrito Federal para garantir uma educação de qualidade a todos. Eu gostaria de finalizar essa apresentação deixando como referência para vocês um site que é bastante interessante, que vocês busquem informação sobre... Deixa eu ver se eu encontro aqui o site. O curso de capacitação do FNDE. O site do FNDE, ele tem o fnde.gov.br, ele tem um site com diversos cursos de diversas áreas, certo? Então, o Ministério da Educação, o governo federal, ele oferta esses cursos de qualificação para os profissionais da educação básica, seja envolvidos na sala de aula, sejam envolvidos na gestão ou na coordenação escolar. Esses cursos são bastante importantes. Deixa eu ver se eu consigo acessar um aqui. Eu não sei se vocês conseguem visualizar bem. Nós temos vários cursos aqui. Dentre os quais vocês podem o CIF Mudoava, CIF, S-I-F-E, Mudoava. Aqui estão os diversos cursos. Sistema de Informação do Programa Formação, o curso de Formação pela Escola, né? Há diversos cursos aqui com carga horária bastante extensiva, formação de tutores, avaliação de aproveitamento. Há cursos bastante interessantes para que todos os profissionais da educação tenham acesso para a sua formação. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui um. São cursos sem tutoria. Sidney, pode ficar à vontade. Tem ainda mais. Tá ótimo, professora. Meia hora que você pode falar. Olha, tem cursos aqui que falam sobre o Fundeb, execução e o controle. É bastante interessante porque você faz esses cursos porque você tem um material em PDF dentro desses cursos. Vocês se cadastram dentro desse site, entram no site e façam com bastante tempo. Aliás, tempo é o que não falta agora nessa pandemia para que vocês estudem, né? Vocês têm curso de diversas áreas, com e sem tutoria, com direito à certificação. Esses cursos são bastante interessantes, ó. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui um. Eu vou tentar aqui acessar um para que vocês... Autenticação do sistema. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para entrar aqui no meu login. Ó, usuários participam de cursos, imprimir certificação para matrícula ou cancelar a matrícula. Deixa eu ver se eu... FNDE.ava. Pronto. Aqui vocês vão ter que entrar, né, com o cadastro no site do governo para que vocês possam ter acesso.
né? Digita o seu CPFzinho aqui, ou você se cadastre, aqui tem uma conta no gov.br, e aí, a partir dele, você tem acesso ao site, né? Você vai ser direcionado para dentro do site do governo federal. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui. Eu vou dar uma pausa bem aqui no partilhamento para ver, professora, para que eu possa entrar aqui na... Você pode compartilhar o link do site, Sidney, por favor? Não, se você compartilha no chat o link do site, se você conseguir colocar aí. Deixa eu ver bem aqui. Para os professores. A senhora não consegue ver a tela, só consegue ver só a minha foto, né? Sim, só a sua foto. Tá. Eu vou entrar aqui no site, aqui eu vou mostrar os cursos. Pronto. Eu já entrei aqui. Agora eu vou partilhar minha tela novamente. Pessoa, assim, bastante interessante que vocês façam esses cursos, porque nada melhor do que fazer um curso é que você encontre subsídio, caminhos para que façam outros cursos e vocês tirem suas próprias conclusões com relação ao objeto que está sendo estudado. Vocês já conseguem visualizar? Ainda não, sim. Não, professora? Não, ainda não. Pois. Consegue ver? Agora sim. Consegue ver a tela? Sim. Pronto. Então, aqui é o... Tá certo? fnde.gov.br/ava. E aí vocês terão o sistema de informação do Programa de Formação pela Escola. Aqui tem uma gama de cursos com carga horária mínima, de 60, 40 horas. Tem cursos de aperfeiçoamento gratuitos com a assinatura do governo federal, as certificações, de até 180 horas de carga horária. Cursos de gestores educacionais. Mas há cursos aqui também, que são exclusivos somente para gestores, ou seja, diretores, gestores de rede. Estão cursos a serem inscritos, ó. Cursos sem tutoria disponível para inscrição. Aí você tem um curso falando só sobre censo escolar, fundamentos, conceitos, funcionalidades do sistema. É bastante interessante que vocês façam esses cursos, ó. Controle social, o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, Execução e Controle Social, o PENAI, que é o Plano Nacional, né? Aí você tem Execução, Controle e Controle Social, o PENAI Origem e Fundamentos, enfim. E aqui tem os cursos com tutoria. E todos eles, aqui porque eu estou no meu estado, né? Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PI, aqui no Piauí. Aí tem um plano de básicas, certo? Mas haverá cursos em que vocês matrículas em análise, ó. Por exemplo, curso bem aqui, ó. A minha inscrição está sob análise, que é o programa Dinheiro Direto na Escola. Esse curso aqui é somente para diretamente com verba do FNDE. Certo? Então, precisa de uma qualificação para gerenciar esses recursos. Então, há um curso especificamente que o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação põe à disposição aos gestores de escola. E aqui as matrículas aceitas para cursos. Tá certo? Essa é uma que eu gostaria que vocês tivessem como referência esse. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto. Eu colei aqui. Parei o partilhamento de tela. Professora, eu já me dou por satisfeito a apresentação e eu estou pronto. A professora já tirou aqui o... Pronto, pessoal.
Obrigada, Sidney. Você está aí, não, se não foi embora, não. Bastante... Nós temos aqui algumas eu gostaria de... Temos algumas Deixa eu ver se eu ligo aqui minha perguntinhas. câmera. Ótimo. Né? Ai. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro deixa eu já dá para acho que responder. A professora Luciana Alves de Andrade Lopes, ela perguntou se os valores do Fundeb repassados para os municípios também constam nesses sites ou em algum site que você possa dizer. Olha, por questão de transparência, muitos você pode encontrar no próprio site do governo do estado, do qual você tá mencionando. Tá. Em geral, especificamente essas informações, esses dados de repasses, quanto especificamente não. Não tem isso vai de estado a estado. Alguns estados ainda estão sofisticando o processo de transparência, eles estão disponibilizando. Mas eu creio que sim. Nos sites de governos do estado, eles, por uma questão de transparência, eles deixam disponíveis esses dados. Entendi. Então, quer dizer que existe essa possibilidade de encontrar. Então, por exemplo, eu quero saber o valor do Fundeb que é repassado para o município de São Paulo. Eu consigo encontrar isso? Em geral, muito provável, essas informações você pode encontrar na Fazenda Pública, no site da Fazenda Pública. Que é a fonte do recurso e é destinado para especificamente a área. Entendi. Tá certo? No site da Fazenda Pública, é muito provável que você vai encontrar informações. Fazenda.gov. Entendi. Tá ótimo. Agora tem uma pergunta da professora Patrícia Dias Palavicini. Foram várias perguntas, eu tentei fazer uma só. Qual é a melhor maneira de aplicar as verbas que a rede estadual recebe e como fazer a melhor programação de gastos? Quem deve participar desta programação? Toda a equipe escolar ou somente a gestão? Uma questão de gestão democrática, né, até mesmo que já está definido pela LDB, acredito que todos da rede devem participar do processo. Inclusive, existem os conselhos escolares no entorno dentro dessa escola, em que a participação da comunidade é bastante importante, para que se saiba o que está sendo gasto com a escola. Inclusive, no nosso entorno aqui no Nordeste, como o vizinho estado aqui, o Maranhão, há uma certa dificuldade de transparência com dados de repasses. E aí a gente viu, há 2 anos atrás, uma gestora ostentação, a prefeita de uma cidade do interior, ela utilizou verbas da educação, da alimentação, da alimentação escolar, para custeio de cirurgia plástica. Então, tudo isso é porque falta transparência, na participação da comunidade. Alguns gestores, eles colocam sempre, alguns gestores locais colocam sempre a comunidade distante dessas informações, dando a entender, dando a ligeira impressão de que só quem deve ter a responsabilidade com a escola são aqueles que estão dentro da gestão, que foram apontados pelos governantes, mas a comunidade deve ter bastante participação, desde o aluno até os pais. Não é somente matricular os filhos na escola, mas saber como está sendo gerenciada a escola. Tem aqui casos de gestores escolares que tiram do próprio bolso para poder financiar o reparo de algum problema na escola.
encanamento, luz, ar-condicionado, ventilador. E há aqueles que tiram. Falta transparência também com a questão da população participar mais de forma democrática da gestão dos recursos que são repassados. Já que o PDDE é o programa, né, que lida diretamente, faz o gestor lidar diretamente com o dinheiro na escola. Isso tem causado bastante controvérsias de quem deve gerenciar isso diretamente. Inclusive, há uma discussão em quem deve gerenciar, como esse dinheiro deve ser gerenciado. Porque há uma conta bancária e que o governo estadual ele repassa diretamente para as escolas. E o gestor ele aplica aquele recurso na escola. A única responsabilização desse gestor é que, em geral, a rede estadual ela é gerenciada por professores, servidores públicos efetivos. E existe um termo de posse que faz eu assinar uma responsabilidade por aquela gestão. Então, eu posso, a qualquer momento, perder o cargo público e, o que é pior, ser preso por improbidade administrativa. E eu não quero isso, né? Já foi tão difícil entrar no serviço público. Então, por essa razão, o dinheiro deve ser administrado por todos. Né? A comunidade, a gestão democrática, ela passa por toda a comunidade. A comunidade deve participar da gerência desse recurso, da gestão desse recurso. Entendi. Eu estou vendo aqui, a nível do curso para os professores da os cursos citados pelo Sidney são oferecidos pela DE, com certificação e validação para evolução funcional. É isso aí, Renan. Obrigado aí pela correção. Mas, assim, o governo federal é que oferta esse curso. Em geral, ele está aberto, há cursos aí que está aberto ao público. Né? Seria interessante que o governo federal abrisse esses cursos de formação para que desde o professor de base até o gestor, o coordenador, ele tenha ciência do que está acontecendo com a educação. Em geral, a gente passa no concurso, entra na educação básica e vai ver o que acontece, sem fazer nenhuma qualificação. Então, assim, aos poucos, em 20 anos de educação básica, há 10 anos atrás eu fiquei sabendo desse site. E, assim, eu super recomendo para que qualquer gestor, qualquer profissional da educação que saia da sua área de atuação específica e que vá para a gestão, que faça esses cursos para saber como é que funciona a gestão federal de recursos. Anualmente, eles ofertam esses cursos, eles estão sendo atualizados, certo? Mas é bastante importante que vocês façam eles. Aí oscilam entre 40 até 180 horas de carga horária. E, assim, não existe entidade privada que oferte esses cursos que são de qualidade do governo federal. Ofertados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Esses cursos também são financiados pelo Fundeb. E eles devem ser usufruídos por nós, professores da educação básica pública. Acho que falta cursos também publicidade desses. É o que eu ia dizer. Falta eu acho publicidade que esses cursos não são muito. Esses cursos eles não são muito falados, pelo que eu entendi. Eles custam para os cofres públicos, né? Eles custam para a manutenção do sistema e também para profissionais que criam esses cursos e põem na plataforma. Eles estão para instruir, para qualificar o profissional da educação. Sim. É importante que eu vejo assim, que os professores eles buscam aprender. Eles buscam aprender sempre, né? Para você ter ideia,
Muito provável aqui na sala, nós temos ainda alguns estudantes de graduação ou que estão fazendo pós-graduação e que, por alguma razão, não estão tendo acesso privilegiado dessas informações, porque a universidade, que também bebe dessa fonte dos recursos do FNDE, elas também deveriam ofertar para os cursos de licenciatura esses cursos a estudantes de graduação que estão na formação inicial nos cursos de licenciatura. Alguns cursos desses, eles são também ofertados a estudantes de graduação do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Não são todos, alguns. Então, mas o fato de não ser divulgado, e hoje você está falando sobre esses cursos, eu acredito que muitos professores vão acabar falando com outros colegas, porque assim, eu tenho uma irmã que é professora, né? Então, apesar dela conhecer alguns cursos, tudo, mas na graduação dela não ter, apesar que ela fez magistério, tudo, mas em nenhum momento esses cursos são muito falados, né? Eles são mais restritos. É que nem a questão do repasse, né? Como a professora Patrícia falou, né? Quem participa dessa programação, dessa verba, né? Eu aqui o seguinte, a nível de conhecimento para os professores da rede estadual de São Paulo, os cursos citados pelo CID são oferecidos pelo DE, com certificação e validação para evolução funcional. Você não entendeu, Cid? O Estado de São Paulo replica os cursos para professores e gestores com validação para evolução funcional, porque fizemos pelo... ocorre o seguinte também, que caso você não saiba, acredito que você saiba disso também, que há profissionais da educação também na rede que eu não sei como é que funciona o plano de progressão de carreira na educação básica de São Paulo, mas aqui no Piauí, a cada 3 anos, a cada 5 anos, nós passamos por cada 5 anos, após a estabilidade, nós passamos pela mudança de nível. A mudança de nível e a mudança de cargo. A mudança de nível e a mudança de categoria. Na mudança de nível, se eu fizer... o Estado do Piauí, ele oferta esses cursos. Ocorre que esses cursos, eles não são para progressão funcional. Esses cursos do FNDE não são para progressão, eles são para capacitação ou qualificação dos gestores em educação. Há uma confusão, talvez, que eu tenha causado aqui em ter explicado. Os cursos que eu apresentei aqui como os cursos do FNDE são cursos de capacitação e qualificação. Os cursos de formação para progressão aqui que eu não citei, né, obviamente, cada centro de formação de professores dos seus respectivos estados oferta esses cursos para a progressão. E nem todos os profissionais da educação são obrigados a fazer. Ocorre que, na mudança de nível, você passa por experiência, você não precisa necessariamente fazer. Cumprindo os 5 anos, se você não tiver esse curso, você passa de função. Pelo menos aqui no estado do Piauí, é assim, você muda de função, você muda de nível 5 anos depois. Eles perguntam para você se você tem se você fez algum curso de formação. Fazendo ou não, você recebe do mesmo jeito a mudança de nível. Você passa de nível e vai, salvo engano, aqui são 8 níveis. E aí você tem aí 25 anos para mudar de nível. Dependendo seus anos de vida, quando você entrou, se você entrou bastante jovem, você tem aí 50 ou 55 anos, 55 ou 60 anos, homem ou mulher, né, na educação básica para mudar. Professor Sidney? Acho que a conexão dele travou.
mas acho que acredito que ele vai voltar. Vamos aguardar só mais uns instantes, por favor. Consegue me ouvir agora? Sim, consigo. Né? Bem, então, só para resumir, para sintetizar, curso de formação e de qualificação, os estados vão continuam ofertando, certo? Mas eu só estou dando como referência para aquilo que me propus falar, que foi o Plano Nacional de Educação, que existem esses cursos que vocês podem utilizar ele para esses fins de formação continuada, mas eles não são de formação continuada. Existem cursos com carga horária extensa que podem ser utilizados, mas eles são para capacitação e qualificação dos gestores da educação. Tá certo? Certo. Entendi. Cursos de mudança de nível lá continuam. São coisas, mas que podem ser utilizados, são análogos. Ótimo. Obrigadão, Renan, pelas dicas. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não depois, né? Vocês já têm aí, muitos já têm o e-mail do professor Sidney, né? Ele também faz parte do nosso grupo. Tem ainda um outro site que também faz essa mesma coisa também, que é na Câmara dos Deputados. O site da Câmara dos Deputados Federal tem um curso também, tem um curso AVA também, que fala muito sobre, que é bastante também importante, que se saiba também. Existe o Professor no Parlamento, um projeto que todos os estados, anualmente, são convidados, profissionais, somente profissionais da educação básica, são convidados a ir a Brasília, com as custas do governo do seu respectivo estado. Eles selecionam 10 professores de todos os estados, e esses professores vão passar uma semana às custas, digamos assim, do governo federal, certo? Eles vão ficar hospedados lá em Brasília e vão assistir uma sessão, ver como funciona o parlamento, digamos, a casa dos deputados mais de perto, vão saber como é que funciona. Mas antes disso, antes desse processo de seleção e tudo, curso de capacitação, né, nessa seleção, e logo em seguida, né, tem a experiência de você estar lá em Brasília, junto a todos os professores, partilhando essa experiência. Ele esse projeto, deixa eu ver se eu consigo ver ele. Se vocês digitarem lá Câmara dos Deputados, vocês vão ver o nome, deixa eu ver aqui. Parlamento Pedagógico, o nome do site, o nome do programa. Anotem aí. Parlamento Pedagógico. Inscrevam-se, pessoal. É uma experiência também. Eu já fui 2 vezes a esse Parlamento Pedagógico pelo meu estado. É uma experiência bastante válida. Vocês têm uma noção de um senso de cidadania. E a sensação também do dever cumprido, de ver quem está lá do seu estado, o deputado federal, o representante do seu estado, ele recebe você, e você vai ver o que está sendo discutido ali naquele momento, com todos os outros seus colegas. É uma experiência também bastante válida para um profissional da educação. Né? Ir às custas não somente às custas do governo. Você sair, passa por todo um processo. Começa no início de agosto e termina em dezembro.
Esse processo são 6 meses. E é bastante exitosa. Além, obviamente, eu nunca tinha conhecido Brasília, eu fui 2 vezes a Brasília ter essa experiência. E assim, como professor e gestor da educação básica, é bastante válido. E assim, eu recomendo para que vocês façam, sintam também essa experiência de conhecer, estar de perto lá na casa, na Câmara dos Deputados, conhecer as emendas constitucionais, o que está sendo discutido lá, qual a pauta sobre educação. Né? E aí vocês podem também sugerir, semelhante a isso, tem um Parlamento Mirim, que é um programa também semelhante. Tem o Parlamento Pedagógico e o Parlamento Mirim. Tá certo? Muito bacana, fica o convite para todos os professores mesmo. E, Sidney, tem um professor, Matheus Henrique da Silva, eu acho que ele quer fazer alguma pergunta, Matheus? Boa noite. Vocês me escutam? Não, Matheus. Dá para você aumentar um pouquinho o seu volume, Matheus? É só uma... Eu vou consigo tentar aqui aumentar mais um pouquinho. Vejam, é só uma fala complementar ao que o professor Sidney colocou. É bem importante essa discussão de hoje. E aí, no sentido de que ele estava discutindo a questão do Fundeb, que é um fundo, né, um financiamento que está aí atrelado a boa parte desse valor ao pagamento, né, de salário para professores. E aí, algumas secretarias de educação também destinam um pouco desse valor, uma parte desse valor que é recebido para cursos de formação continuada. E aí eu estava vendo algumas matérias esses dias e eu vi uma reportagem que falava sobre o governo federal fazer uso de uma parte desses recursos do Fundeb, né, para implementar ou fazer meio que uma articulação com outros programas sociais. E aí a gente tenta caminhar como outros programas sociais, por exemplo, como o Bolsa Família, né, que é tão importante para as famílias do Brasil, mas que acaba sendo uma articulação aí bem diferente, né, um outro espaço. E aí minha colocação é nesse sentido, né, como o professor Sidney estava falando no comecinho, que houveram vários avanços, né, no que diz respeito à formação e nessas questões, nos avanços mesmo das metas que estavam previstas, né, no plano nacional e tudo mais. E aí, nesses últimos anos, a gente tem visto algumas articulações que, infelizmente, nos fazem repensar, muitas vezes, ou nos colocam a refletir sobre as nossas escolhas no que diz respeito a nossos representantes, né? E aí, eu pensando nisso, eu acredito que a gente já vive esse momento de precarização do investimento da educação, né? Isso é uma realidade. Eu não atuo diretamente na rede pública, mas eu tenho colegas que atuam como professores concursados e alguns professores aqui em Pernambuco, né, na cidade de Caruaru, como professores contratados. E aí, o que acontece? A gente já vê que os professores têm uma dificuldade, toda uma questão aí de informação, e aí com as questões da tecnologia aí também tiveram muitos embates, porque as secretarias de educação não começaram a implementar alguns cursos de formação no que diz respeito a discutir essas questões das tecnologias. E aí, diante de tudo isso, né, a gente vê esse tipo de articulação política que tenta fazer o uso de algumas questões desses valores que já são poucos, né? A gente já sabe que é um valor que não ajuda muito e que boa parte dele é para pagamento de salário de professores, tentando ser redirecionado para outros programas sociais, na verdade, para programas sociais. E aí é uma problemática muito grande, né? Um paradigma político, social, porque se a profissão docente ela já é precarizada no que diz respeito à valorização profissional, salarial e formativa, diante dessa situação toda, o que será, né, da profissão docente?
né? O que será do exercício profissional docente, principalmente público. E aí, diante disso também, só concluindo, Sidney, para você pegar e falar aí direto. E diante de tudo isso, também você falando sobre a questão do custo aluno, né, que é feito um cálculo, né? Eu cursei uma disciplina de legislação e financiamento durante a graduação, e um professor meu, ele discutiu isso, e aí ele trouxe um cálculo, um gráfico que mostrava mais ou menos isso, né? Para a educação básica pública, é em torno de 3, 4 mil reais e um pouquinho por ano, por aluno, que é investido. E aí, se a gente for comparar com as escolas privadas, o custo por aluno que as famílias têm, ou que as instituições circulam ali, é em torno de 35 mil reais. E aí, quando a gente vai fazer essa comparação, a gente se vê diante de uma situação de que a educação pública ela está ainda muito engateando diante do que a gente acredita que poderia ser uma educação de fato de qualidade, alguns espaços conseguem realizar isso, mas tem muitas escolas, muitos municípios e muitos estados que ainda são ínfimas e é um problemático. Então, é mais uma fala de contribuição, e se você pudesse também comentar um pouco sobre isso, eu agradeceria bastante. Obrigada. De nada, Matheus. Matheus falou 3 coisas interessantes dentre a última fala dele, a questão da precarização da profissão, do exercício do magistério na educação no Brasil. Interessante que existe uma visão dicotômica no Brasil entre público e privado para todos os setores. Todos os segmentos do setor público, vocês podem observar que existe o público e o privado. E seja na segurança, o público-privado, na saúde, o público e o privado. Só não conseguiram fazer a mesma coisa com a educação pública ou privada, porque ali dentro da sala de aula ocorre algo que não pode ser tornar pública ou privada, que é o ensino. Que o ensino, por legislação, é público e não privado. A instituição, a administração dessa educação é que se torna pública ou privada e acaba confundindo o senso comum do lado de fora, né, que vê uma escola privada e uma escola pública. E aí a gente tem essa visão dicotômica do que é público e o que é privado no ensino. E aí tende a achar que, por uma questão mesmo histórico-pedagógica, do processo no processo da educação no Brasil, né, que foi entregue pela religiosidade. Você vê os sistemas de ensino em geral. A gente extrapolaria o tema, que foi pertinente somente falar sobre o Plano Nacional de Educação, mas no Brasil você vê esse fenômeno ocorrer, sobretudo, a partir da educação jesuítica no Brasil, né? O governo não tinha nem sequer a obrigação ou a obrigatoriedade de cuidar daquele sistema e entregou. A educação veio, o sistema, o aparato do Estado, quando veio da Europa, veio já totalmente instituído, estruturado da Europa para o Brasil. Então, a educação no Brasil, ela foi entregue a questão da educação no Brasil, ela é religiosa. E aí você vê a perpetuação dessa educação ainda sendo gerenciada ainda pelas redes de ensino jesuítica, as redes de ensino marista, em geral jesuítica. Você vê aí as redes de ensino religiosa ainda comandando os sistemas de ensino na educação no Brasil. Né? Então você vê o sistema de ensino no Brasil é complexo. Ainda você vê esses grandes sistemas, o sistema religioso de ensino preponderante ainda em alguns estados, né? Alguns funcionam de forma filantrópica, mas recebem ainda doações ainda do Estado para a manutenção dessa rede.
Uma outra coisa interessante que o Matheus falou agora há pouco, entre tantas outras coisas, infelizmente eu não consigo lembrar, porque a minha memória é falha. Mas, assim, a questão do custo-qualidade aluno, salvo engano que ele falou, né? Justamente ainda pela questão dessa última visão de dicotomia entre educação privada e pública. O custo do aluno da educação pública e o custo, né? Pode prestar atenção que quando você paga, quando você custeia, quando você tira do seu bolso a educação e para custear a educação daquela criança desde as séries iniciais do ensino fundamental até o ensino superior, você tira certos direitos dessa criança. Quer um exemplo? Você vê que o sistema próprio, o sistema de ensino, ele é excludente. Então, começando pelo próprio sistema de avaliação. Há sistema de cotas para aqueles que estudam em escola pública, que passam a educação inteira na escola pública, e aqueles que passam a educação pública, a educação básica toda no ensino privado. E aí, o aluno, o currículo, que era uma questão bastante pertinente para o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular Comum, o currículo, tanto que, digamos assim, quem é do Nordeste aqui sabe da questão, o Paulo. O currículo, a Base Nacional Curricular Comum veio para, digamos, homogeneizar de forma heterogênea. O que é homogeneizar de forma heterogênea? Dar ao Estado, o Brasil temos 27 estados na federação, não é isso? São 27 estados na federação. Esses estados da federação, a educação que ocorre no Acre, ela deve ser igual no Piauí. A educação no Piauí não é diferente em São Paulo. A educação de São Paulo não é diferente. Então, ela é igualitária. Porém, existe a heterogeneidade cultural. Heterogeneidade cultural é que cada um desses profissionais que atuam com essa educação específica entenda as peculiaridades regionais. É saber que o paulistano tem um resgate sócio-histórico crítico daquele indivíduo que passou a vida inteira e que, independente de ele falar daquela forma, que ele tem a mesma condição de entender os conteúdos curriculares daquela região. Há uma heterogeneidade. O Brasil é heterogêneo culturalmente. Então, em respeito a essa heterogeneidade cultural, há um currículo, a Base Nacional Curricular Comum, que está sendo desenhada por nós profissionais. O Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação, os Conselhos Estaduais de Educação colocam anualmente consulta pública, não somente para a comunidade escolar, para os pais, para os professores e para os gestores, saber como é que a gente vai ofertar essa educação do futuro. O Plano Nacional de Educação está ainda vigente, ele ainda não fechou. Nós temos ainda o desafio de, pós-pandemia, ainda finalizar e ainda com o novo Fundeb, um currículo que entenda as peculiaridades e a homogeneidade desse Brasil. São vários Brasis, mas nós temos um único povo, uma única raça, a raça humana, independente de cor, de raça, de religiosidade, de convicções políticas, de estratificações regionais, culturais ou financeiras de recursos, todos se submetem aos bancos escolares para aprender. Né? E ainda dentro dessa vigência desse Plano Nacional de Educação que a gente deve fazer uma reflexão do que vai acontecer nos próximos anos. Há uma discussão agora sobre como
vai ficar o Plano Nacional, o novo Fundeb, o que vai ser uma cobrança a mais ao profissional da educação. Nós somos, eu costumo dizer aqui, e que os ouvidos não me ouçam, mas somos, quer ou quer não, somos os profissionais da educação, os profissionais da educação do Estado são, por natureza, os melhores de cada um dos seus estados, porque passamos por serviço, passamos por concurso, somos sabatinados diariamente, sofremos o crivo do Ministério Público diariamente nas escolas, a comunidade escolar nos cobram, a sociedade nos cobram, a sociedade nos cobra, enfim, e ainda há a questão ainda da formação continuada. O profissional da educação pública, ele tem que mostrar para a sociedade a que veio, seja na pesquisa, seja na sala de aula, seja nos cursos que estão sendo ofertados, seja na educação básica ou no ensino superior. Mas ele tem que voltar para a educação básica e voltar para o ensino superior para dizer aquilo que veio. Então, assim, não é a questão do respeito para as autoridades públicas, os gestores públicos respeitarem a formação de professores, colocar como não somente como política pública, mas como prioridade. Os profissionais do futuro estão nas nossas mãos. Os profissionais do futuro estão nas nossas mãos. E nós somos, além de professores, seres humanos. E o nosso Brasil é bastante denso. Há realidades inimagináveis. Em 20 anos de educação básica, cheguei até a trabalhar em fazendas, em escolas municipais, onde nem luz, nem água tinha. Até grandes centros de referência, em educação, eu só ainda não tive a sorte, embora eu tenha idade para ter isso, eu não tive a sorte de ter conhecido Paulo Freire, mas eu conheço pessoas que conheceram ele. Mas, assim, é o meu norte, o meu referencial, o Paulo Freire. Por ser o que é, para o que representa a nós, profissionais da educação, e por ter sido secretário estadual de educação até a última fagulha de sua vida. Isso nenhum estado do Brasil teve a honra de ter um pensador da educação como secretário estadual de educação. Vocês, em São Paulo, têm essa sorte. Nós só temos somente as referências. Vocês tiveram a prova viva desse cara atuando na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Mas ele é o marco, então, né? Ele é o marco na vida dos professores, né? Eu não sou professora, mas estudei Paulo Freire. Então, assim, ele é um marco, né? Na universidade, quando você vai dar aula, você dá aula de metodologia. Quando você vai metodologia ou didática, você fala de Paulo Freire, né? Ele é um marco na vida. Nas universidades, na Unifesp, independente de ser uma universidade pública ou privada, ele sempre está lá, né? A sensação, quando eu estou dando aula, é que ele está ali observando todo mundo falar, né? Sobre o trabalho que ele deixou, assim, ele deixou um legado muito grande. Mas isso é o mais importante, né? Acho que é o que eu sempre falei e sempre falo. Acho que o professor ele deveria ser muito mais reconhecido do que ele é, né? Independente de ser um professor da educação básica, de ser do ensino médio ou da questão universitária. Acho que se eu cheguei aonde eu cheguei, se todos nós chegamos em algum lugar, né?
é porque você teve alguém como referência, e esse alguém foi o seu professor, né? Eu valorizo muito o professor da educação básica, demais, né? Sempre valorizei demais, trabalho muito com esses professores, e eu falo, ele é o início de tudo, é o começo do tudo, é o A, E, I, O, U, né? É por ali que nós chegamos aonde chegamos, né? Então, vocês merecem esse mérito, né? O professor da educação básica é o que merece o grande mérito, porque se não fosse a minha professora da primeira série, eu acho que eu não estaria aqui hoje, né? Então, eu vejo assim, todos os professores são maravilhosos mesmo. É uma luta, não fiz pedagogia, não fiz magistério, como a minha irmã fez, né? Mas é uma luta árdua, diária, e talvez eu faço parte desse núcleo dos professores, então, por causa dela, né? Que é a Adriana Vigato, minha irmã não aparece, né? Ela me ajuda bastante gravando as lives, é ela que faz tudo isso. Mas eu vejo a luta diária, né? Todos os dias aqui, trabalhando o dia inteiro com crianças pequenas, você ensinando, você estando ali dia a dia com essas crianças. Então, assim, o que eu só tenho a dizer a vocês assim, meus parabéns por uma luta muito grande, principalmente agora nessa pandemia, né? Porque se o ensino presencial É é difícil de uma acreditar. luta constante, Não é difícil, já não é difícil imaginar que já é tão difícil imaginar como a gente atua na educação básica com um sistema, com a rede de ensino precária, com escolas assim funcionando não eu não sei como está agora a realidade das escolas do estado de São Paulo, mas como as nossas escolas aqui no estado do Piauí, são 224 municípios nosso estado tem, e temos 565 escolas do estado. Tem escolas que o estado não consegue atuar por conta mesmo das gestões municipais. Então, as escolas, quando é somente uma escola em um município, então, e saber que o Fundeb chegou agora, sabendo que havia um risco de ele não ser aprovado, a gente ainda via depoimento de alguns deputados dizendo, com certeza, ele vai ser aprovado, isso vai ser aprovado. Já deveria ter sido aprovado. Essa é a única fonte que garante o piso nacional da educação básica. Os estados e os municípios não deveriam pagar o piso nacional da educação básica pública, se resume a 2.545, 50 e poucos reais. Quem no Brasil, numa economia fragilizada, vai estar agora, vai conseguir sobreviver com o piso nacional da educação? Sim. Trabalhando 40 horas semanais, sim, ou 20 horas horária. É verdade. É que nem eu falo. Quem no Brasil vai conseguir... Eu estou falando do professor de base, professor da educação básica. Professor de ensino. Eu acho deve ganhar esse ano ainda... Um pouco mais. Eu estou falando da minha... claro, cada um aqui é de um estado e tem uma realidade, né? Eu acredito que nós ainda vamos retomar... O Fundeb custeia tudo. O Fundeb paga. A gente abre o conta e vê lá. Fundeb e a resolução do artigo de um artigo da Constituição Federal e um inciso desse artigo da Constituição para dizer do que compõe o nosso salário na descrição no nosso contrato. Mas está lá, Fundeb. Não é governo do Estado, não é política pública que vai pagar agora, é obrigatório, agora é novo Fundeb. Bom, pessoal, fica a dica. É obrigação aí agora dos governos. Fica a dica aí para todos e também assim,
Eu acredito que vários outros temas que estão ligados a esse que nós falamos hoje, nós vamos ter outras oportunidades para poder estar dando continuidade, né, a essa live, que foi, assim, muito importante, eu acredito que para todos, professores, gestores, supervisores, coordenadores que estão no grupo, né, que estejam relacionados à educação básica, né. Obrigada a todos vocês por terem ficado, né, até agora o final. E vamos dar continuidade, né? Não estou te ouvindo, Sidney. Muito agradeço a todos, a participação de todos, por ter ficado até... Já vamos agora chegar às 11 da noite, e a generosidade e o carinho que tendo para comigo nas perguntas, a professora Lourdes Aparecida também, que tem sido, assim, pessoa comigo desde enfim, do ocorrido com a minha irmã semana passada, e assim, eu só tenho que agradecer do Brasil, né? Profissionais da educação que estão assistindo agora essa live. Eu tenho uma imensa gratidão por vocês, por me dar essa escuta, essa atenção agora, plena sexta-feira, né? E eu só tenho que devolver a vocês em forma de gratidão e essas indicações para que vocês possam se procurar mais informações com relação a tudo isso. Existem esses canais de informação, é gratuito, certo? E vamos nos qualificar, né? É bastante importante que a gente faça esses cursos. É importante sempre estar se atualizando, né? Eu sempre digo, né? O professor nunca vai parar de estudar. Pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. E a gente se vê semana que vem. Eu não sei onde é que eu vou colocar tanta certificação, mas eu já estou fazendo já livro. Compra, estou encadernando já. Compre uma pastinha e comece a colocar. Obrigada a todos. E nessa pandemia, então, nossa senhora. Quem que não estudou, né? Nem pode reclamar que não teve que estudar. Pessoal, muito obrigado mesmo, de coração. Uma boa noite a todos vocês. Gente, fiquem bem, fiquem saudáveis, mantenham o isolamento, o distanciamento social, tá certo? Vamos nos preparar agora para os próximos meses. Infelizmente, nós vamos finalizar esse ano letivo, digamos assim, o calendário educacional, enfim, dessa forma. Mas alguns estados já estão retomando suas atividades. O meu estado, o Piauí, aqui retoma as atividades daqui a 2 semanas. Eu estou em ponto de enlouquecer, porque, assim, é muito conteúdo. Imagina um piano descendo as escadas e eu lá embaixo dele, esse piano descendo. Então, assim, eu estou tendo essa visão, esse peso sobre a minha cabeça, assim, nessa retratação. Então, está vindo muita coisa. Nesse retorno de aulas, vai ser bastante complicado retomar as aulas. Eu espero que vocês estejam muito bem nesse retorno. Saúde e muita fé. Tudo vai dar certo. A professora agora deu uma sumida. Agora é a vez dela. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Lu, boa noite todo mundo. Boa noite, professor Sidney. Maravilhosa a live, viu? Parabéns. Obrigado, Ana. Parabéns mesmo. Olha, muito esclarecedora, muito mesmo. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau.